Capítulo 18. A verdade. A via crucis da nossa miserável existência começa na infância e na juventude, com muitas torções mentais, tragédias íntimas em família, contrariedades no lar e na escola, etc. É claro que, na infância e na juventude, salvo raras exceções, todos estes problemas não chegam a nos afetar de forma realmente profunda, porém, quando nos tornamos pessoas adultas, começam as interrogações: quem sou? De onde venho? Por que tenho de sofrer? Qual é o objetivo desta existência? Etc. No caminho da vida, todos nós fizemos estas perguntas. Todos nós alguma vez quisemos investigar, inquirir ou conhecer o porquê de tantas amarguras, dissabores, lutas e sofrimentos, mas infelizmente sempre terminamos engarrafados em alguma teoria, em alguma opinião, em alguma crença, no que nos falou o vizinho, no que nos respondeu algum velho decrépito, etc. Perdemos a verdadeira inocência e a paz do coração tranquilo. Por isso, não somos capazes de experimentar diretamente a verdade em sua forma mais crua. Dependemos do que os outros dizem e é claro que vamos pelo caminho equivocado. A sociedade capitalista condena radicalmente os ateus, os que não creem em Deus. A sociedade marxista-leninista condena os que acreditam em Deus. Mas, no fundo, as duas são a mesma coisa, questão de opiniões, caprichos das pessoas, projeções da mente. Nem a credulidade, nem a incredulidade, nem o ceticismo significam haver experimentado a verdade. A mente pode se dar ao luxo de acreditar, duvidar, opinar, fazer conjecturas, etc., mas isso não é experimentar a verdade. Também podemos nos dar ao luxo de crer no sol, ou de não crer nele, e até de duvidar dele, mas o astro-rei seguirá dando luz e vida a todo o existente, sem que nossas opiniões tenham a menor importância para ele. Por trás da crença cega, por trás da incredulidade e do ceticismo, escondem-se muitos matizes de falsa moral e muitos conceitos equivocados de falsa respeitabilidade a cuja sombra o eu se fortalece. A sociedade capitalista e a sociedade comunista têm, cada uma ao seu modo e de acordo com seus caprichos, preconceitos e teorias, seu tipo especial de moral. O que é moral dentro do bloco capitalista é imoral dentro do bloco comunista e vice-versa. A moral depende dos costumes, do lugar e da época. O que num país é moral em outro é imoral, e o que em uma época foi moral em outra época é imoral. A moral não tem valor essencial algum. Analisada a fundo, vê-se que é 100% estúpida. A educação fundamental não ensina moral. A educação fundamental ensina uma ética revolucionária e é disso de que necessitam as novas gerações. Desde a noite aterradora dos séculos, em todos os tempos, sempre houve homens que se afastaram do mundo para buscar a verdade. É absurdo afastar-se do mundo para buscar a verdade porque ela se encontra dentro do mundo e dentro do homem, aqui e agora. A verdade é o desconhecido de momento a momento, e não é separando-nos do mundo nem abandonando nossos semelhantes como poderemos descobri-la. É absurdo dizer que toda verdade é meia verdade, ou que toda verdade é meio erro. A verdade é radical. Ela é ou não é. Ela jamais pode ser pela metade, jamais pode ser meio erro. E é absurdo dizer que a verdade é do tempo e o que em um tempo foi, em outro tempo não o é. A verdade nada tem que ver com o tempo. A verdade é atemporal. O eu é do tempo, e por isso, não pode conhecer a verdade. É absurdo supor verdades convencionais, temporais ou relativas. As pessoas confundem os conceitos e opiniões com isso que é a verdade. A verdade nada tem a ver com as opiniões, nem com as assim chamadas verdades convencionais, porque estas são unicamente projeções intranscendentes da mente. A verdade é o desconhecido de momento a momento, e só pode ser experimentada na ausência do eu psicológico. A verdade não é questão de sofismas, conceitos ou opiniões. A verdade só pode ser conhecida através da experiência direta. A mente só pode opinar e as opiniões nada têm que ver com a verdade. A mente jamais pode conceber a verdade. Os professores e professoras de escolas, colégios e universidades devem experimentar a verdade e apontar o caminho aos seus discípulos e discípulas. A verdade é questão de experiência direta, e não questão de teorias, opiniões ou conceitos. Podemos e devemos estudar, mas é urgente experimentar, por nós mesmos e de forma direta, o que há de verdade em cada teoria, conceito, opinião, etc., etc. Devemos estudar, analisar, inquirir, mas também precisamos, com urgência improrrogável, experimentar a verdade contida em tudo aquilo que estudamos.
É impossível experimentar a verdade enquanto a mente se encontra agitada, convulsionada ou atormentada por opiniões contraditórias. Só é possível se experimentar a verdade quando a mente está quieta, quando a mente está em silêncio. Os professores e professoras de escolas, colégios e universidades devem ensinar a alunos e alunas o caminho da meditação interior profunda. O caminho da meditação interior profunda nos conduz até a quietude e silêncio da mente. Quando a mente está quieta, vazia de pensamentos, desejos, opiniões, etc., quando a mente está em silêncio, advém a nós a verdade.